Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bem-vindo ao Compondo com o FIIs, um canal de finanças pessoais dedicados aos fundos imobiliários, e hoje eu venho trazer a carteira do canal. E quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários, eu vou mostrar para vocês. E por que finanças pessoais e fundos imobiliários? Bem, sabemos que para a gente poder iniciar nossos investimentos, a gente tem que estar bem com as nossas finanças pessoais e as finanças da família, e a gente precisa controlar os nossos gastos, estar confortável, cuidar com as dívidas para não descontrolar e perder o controle disso. Então, com as finanças controladas, aí a gente pode pensar em investimento, fazer a reserva de emergência, reserva de dinheiro ou oportunidade, e iniciar no mundo dos investimentos. E finanças pessoais cuida disso, e a gente vai falar sobre os fundos imobiliários. E por que do nome do Compondo com FIIs? Primeiramente eu vim na ideia assim, com juros compostos, compondo com juros compostos. Então, a gente pode compor com a diversificação, a gente pode compor a nossa carteira com fundos imobiliários, compondo com ações, compondo com a renda fixa e outros ativos, imóveis, né, aluguéis dos imóveis físicos, como próprio dos fundos imobiliários. E então a gente vai compondo com os juros compostos, fazendo trabalhar a nosso favor, né? Por isso que eu criei o Compondo com FIIs, porque a gente vai focar um pouco mais nessa parte de fundos imobiliários. Então, bora com o vídeo com a gente. Eu iniciei no mundo dos investimentos em 2018, quando o meu irmão falou para eu estudar os investimentos e tal, e eu fiquei interessado. Desde quando eu comecei a estudar e conhecer esse mundo dos investimentos, eu comecei a gostar e querer conhecer, começar a ter vontade de conhecer mais ainda, né? E desde lá para cá, desde 2019 para cá, eu estou estudando bastante, aprendendo bastante também sobre os investimentos, e de lá eu comecei a diversificar o patrimônio com ações, renda fixa e fundos imobiliários, e eu comecei a gostar dos fundos imobiliários, e de lá para cá eu venho acompanhando praticamente aí 6, 7 anos investindo em fundos imobiliários. Aqui eu tenho um print que eu catei agora esses dias para mostrar aqui para vocês. Aqui tem um print de proventos recebidos daquela época, 2019, mês de abril, recebimento de dividendos dos primeiros fundos imobiliários, VISC 11, R$ 6,04, primeiro rendimento recebido, né? Aquela sensação, recebendo os primeiros reais aí na carteira. Então eu tinha o VISC, MXLF11, como vocês podem ver, peguei algumas subscrições daquela época, o TRXL11, naquela época tinha em negociação, hoje não tem mais, ele se desmembrou entre o TRXF11 e o BTLG11, então eles pegaram alguns ativos e eles se dividiram ali, fizeram o BTLG comprou uma parte do TRXL11. O BRCL11. Bom, aqui estamos em 2019. Em 2020 aqui, que é o relatório consolidado, quando eu terminei o ano 2020, aqui a gente tem a carteira que eu tinha na época, o BRCL11, 28 cotas, GGLC11 5, HSML11, que é o FIIs de shopping, KNRI e o MXRF11. Aqui tem algumas ações. E em 2021, aqui eu tinha outros fundos imobiliários,
o GGLC11, KNRI, MXRF11, LBFF11, que é um fundo de fundos da Rio Bravo, o VILG11 do VISC e o XPML11. Comprovante que eu peguei aqui do computador de tempos atrás. Eu anotei essa semana passada aqui os dividendos, porque eu já tinha excluído, uns 3, 4 anos para trás eu já tinha excluído os dados aqui, aí eu registrei aqui de novo para a gente poder ver os fundos imobiliários que eu tinha antigamente e os rendimentos que eu obtive. Só que em 2019 para cá, eu fazia mais era position nos fundos imobiliários. Não era comprar para segurar para sempre, ou tipo day trade ou swing trade. Então aqui era de... Então podemos ver aqui de 2019, como é que ficou todo o ano recebendo os dividendos de alguns fundos imobiliários. Não era muito que eu tinha, já que eu estava começando também. Então eu estava botando aos pouquinhos e aprendendo também ao mesmo tempo. Conhecendo os fundos imobiliários, como outros ativos também. Então eu fazia day trade no mini índice, mini dólar, swing trade com as ações e position trade mais longo com os fundos imobiliários. Claro, tentei fazer swing trade ou day trade praticamente com alguns fundos imobiliários, mas não é muito o caso, né? Não é muito bom. Principalmente naquela época atrás que não tinha muita liquidez também. Não era tanto conhecido como hoje. Então, não valia muito a pena não fazer day trade, swing trade, mais ou menos. Mas longo prazo fica melhor. Então, o ano 2019 foi R$ 244,08 que eu ganhei de dividendos. Como eu fazia swing trade, ou position naquela época, então não foi os rendimentos assim que eu comprei no começo do ano e segurei até o final do ano. Então eu fui vendendo algum mês e outro alguns ativos deles. E aí eu iniciei também em 2009 com o BRCR11, que é do BTG, que é lajes corporativas, o VISC11, que é de shopping, o TRXL11, que é de galpões, que depois desmembrou ali um pouco com o BTLG11, e o TRXF11, que é agora. Então é longo prazo. O MXRF11, que naquela época já era de R$ 10, né, o valor da cota, então era bem atrativo para as pessoas, né, ainda mais iniciante que às vezes não tem muito dinheiro, então ficava atrativo botar ali R$ 10, já ganhava uma cota, já ganhava os dividendos no mês seguinte. É o XPML11, eu gostava de fundos imobiliários de shopping, eu gostava, e por isso que também já eu comprava naquela época. Tem o FLMA11, que é essa daqui era Continental Square Faria Lima, que é de prédios corporativos. O valor eu não sei se era R$ 2 e pouco uma cota, se não me engano, naquela época. Então era muito baixo o preço da cota. Eu não sei como é que está hoje esse fundo imobiliário, se ainda tem em negociação. O HSML11, que é da HSI Malls, então era 3 shops eu tinha naquela época. KNRI também era bastante famoso, e eu iniciei já com o BTLG11. Lá em dezembro comprei já um pouquinho. Daí do ano de 2020, o rendimento final foi 711, com 73, já foi bem a mais, né? Comecei a investir mais em fundo imobiliário do que o ano 2019. Tantos dividendos já recebi mais, e ali eu percebi que eu já segurei mais o longo do ano inteiro, várias cotas. Alguns fundos imobiliários eu tinha o mesmo, praticamente os mesmos que eu tinha, não mudou muito. Aí 2021 também eu seguia com fundos imobiliários, fazia uma position, como eu se desfiz de alguns ativos, então já fiquei o dividendo anual menor que de 2020. E os ativos MXRF11, KNRI, BCRF11, BRCR11,
GGLC11, HSML11, LBFF11 e o XPLG11. Naquela época, o BRCR11 era um dos ativos que mais tinha valor patrimonial e era bastante conhecido das lajes corporativas. O ano de 2022, aí eu terminei com 599 com 18 rendimento anual, o que eu recebi, MXF11, KNRI, LBFF11, fundos de fundos, GGLC, VILG e o XPLG. Praticamente de 2019 a 2022 eu não mudei muito os ativos que eu tinha de fundo imobiliário. Entrou um, saiu outro. 2023 já eu fiz alguma coisa diferente que nos outros anos anteriores eu já não tinha. Tanto que aqui eu fiz mais position, que eu peguei só alguns meses dele. E o total do final do ano deu 4.521 com 29 reais que dividendos. Nessa época eu fazia bastante day trade no mini índice, mini dólar, né? Até não tava bem, né? Tava perdendo dinheiro no day trade. E aí eu aportei nos fundos imobiliários, que naquela época tava baixo, o valor tinha caído bastante. Então eu aportei no fundo praticamente e segurei ali por 5 meses, 6 meses eu segurei. Então o rendimento, a valorização que deu dessa época dos fundos imobiliários, e recuperou o valor que eu tinha no day trade, que eu tinha perdido no day trade, eu recuperei com os fundos imobiliários e fiquei positivo no final do ano. Então ali eu também já comecei a gostar mais dos fundos imobiliários. Opa, aqui tem um ativo bom. 2024, como a gente pode ver que eu não tinha investido em fundo imobiliário, já estava com a carteira livre. Nessa época eu aloquei tudo em ações. Aqui tem um print daquela época, desse gráfico eu tirei o print. Então o BRCR11, eu comprei aqui, que é um fundo, e vendi aqui. Tem aqui do CPTS11, a compra, a venda, eu tirei os prints da época. DEVA. E olha, a carteira que eu tinha dessa época de 2023 era o CPTS11, RZTR11, que é do agro, negócio, o RESR11, GGLC11, XPLG, o VLTA, o GALG. Naquela época ali, 2023, eu já tinha o GALG 11, que é o Galpões Logísticos, o VILG, o HFO11, que é de fundos, BCFF11, que é fundo de fundos também, BRCR11, que é lajes, e o que é a GR11, XPLG11. Eu comprei no fundo o DEVA11, Vino e o HCTR11, mas eu comprei no fundo, quando já tinha caído tudo, né? Acreditei que talvez pudesse, aquele problema que deu do Gramado Park, que deu inadimplência, pudesse voltar e melhorar, né? Mas não, continuou. Tanto que eu fiz a compra dessa época, exemplo do DEVA, que chegou a mais ou menos um fundo. Acreditei que talvez pudesse chegar nessa parte aqui, nessa parte do início, antes da queda. Só que aí voltou a cair, ou seja, a inadimplência não foi paga, continuou a inadimplência, não melhorou e voltou a cair. Aí encerrei, né? Acreditei que talvez pudesse voltar a melhorar, mas não foi o caso. E aí em 2023 eu fiz diferente com os fundos imobiliários, que daí eu fiz uma seleção dos 30 a mais e os 50 a mais, e eu botei o peso por a porcentagem que eles tinham no IFIX, pelo valor patrimonial, pela liquidez que eles tinham, a média diária, pelo valor de mercado, pela quantidade de cotista que eles tinham,
pela quantidade de imóveis, no caso que é fiz de tijolo, quanto eles tinham, e aí eu fui fazendo as seleções dos melhores ali, dos 30 a mais e 50 a mais, e separado pelos setores. E aí eu fiz uma carteira, 2023, aí se me perguntar, tá, mas não é só pegar os 3 melhores de cada setor e fazer uma carteira? Sim e não. Por qual motivo? É que vai variar o preço que você vai pagar, que aí vai importar, porque você pode ter um yield melhor ou pior. E aí, e também não era questão de botar só fundo de papel e só fundo de tijolo na carteira, e sim diversificar alguma porcentagem entre mais ou menos 50-50, 60-40, entre tijolo e papel. E aí pelo PVP a gente podia ver se estava barato ou caro para ir selecionando. Mas aí você tem ali a tabelinha para saber a ordem que está dentre essas que você pode comprar com confiança e segurar para longo prazo. E então, Cássio, você falou do porquê o canal é Compondo com FIIs, porquê de finanças pessoais e de fundos imobiliários. Você falou do teu início quando começou nos fundos imobiliários lá em 2018, como é que foi a carteira, os rendimentos que você teve nessa época, tá? Mas e agora? A carteira atual que você tem, como ela é? Tem a carteira mesmo? Então, pessoal, aqui tá a carteira do canal Compondo com FIIs, que eu comecei aqui em 2024, fevereiro, março de 2024 eu comecei a comprar esses ativos e ganhar os rendimentos. Então, de lá para cá eu pensei em realocar os valores que eu tinha anteriormente. Eu tinha renda variável 100% em ações, então o que eu comecei a fazer é uma realocação de carteira para fazer uma diversificação. E aí em 2025, fevereiro, eu comecei os aportes da carteira de fundo imobiliário, e hoje temos aqui o patrimônio total da carteira com R$ 113.730,10 e o lucro total de R$ 15.466 até o momento que a gente tem essa carteira. Praticamente aí um ano ela está fazendo. Como a gente pode ver aqui os valores que eu fui aportando ao longo dos meses e a rentabilidade dela, 100% em fundo imobiliário, e aqui a variação de R$ 4,76 e a rentabilidade 24,5% até o momento. Os lançamentos, podemos ver aqui que eu comecei em fevereiro de 2025, aportei mais de R$ 21 mil, e no mês seguinte a gente já estava recebendo os dividendos. E aí o mês de março, 18 mil, abril 28 mil, maio 12 mil, e assim continuando os aportes, né? Todos os meses. Fevereiro de 2026 eu teve a primeira venda, um ativo eu vendi. O patrimônio foi aumentando ao longo dos meses e o valor aplicado, e tem o ganho de capital. Como não é ações, é fundo imobiliário, então não tem muita variação assim de valorização da carteira, do portfólio que a gente tem, né? Já que a gente está falando de fundos imobiliários, é um pouco mais estável. E uma coisa que me interessa bastante nos fundos imobiliários é os proventos. Os proventos, vamos chegar aqui, pode perceber que a gente foi aumentando os aportes e assim a rentabilidade, o rendimento, quer dizer, o rendimento veio aumentando também. Então, em março, que foi o primeiro mês que a gente pôde receber os primeiros dividendos dessa carteira, foi R$ 198,10. No mês seguinte, que foi abril, R$ 378,24, praticamente então dobrando o valor recebido. E aí maio R$ 709,20, junho R$ 821, julho R$ 834,
outubro 840, setembro 897 reais, outubro 898 reais, chegando quase aos R$ 1.000 por mês, vamos indo, 880 em novembro e dezembro 871. Acabou o final do ano de 2025, não recebemos os R$ 1.000. Vamos ver o mês seguinte, foi janeiro. Janeiro de 2026, R$ 914 reais. E fevereiro, batemos os 1.000. A minha intenção era chegar primeiramente aos R$ 1.000 de dividendos, ou rendimentos dos fundos imobiliários. E aqui em fevereiro de 2026 chegamos R$ 1.000 com 13 recebidos em fevereiro, referente aos fundos imobiliários. E o mês de março, encerrando agora o mês de março, R$ 1.036. É um pouquinho a mais que o mês anterior, 1.013 para 1.036. Não foi aportado tanto desses meses, só um pouquinho para ter esse aumento no caso. Ou seja, que a gente pode ver, imagine, você aporta nos fundos imobiliários, compra cotas e no mês seguinte você recebe já os rendimentos. Então é praticamente você recebendo aumento de salário. Isso é muito bom, dá a sensação muito boa que esse mês eu recebi tanto, no mês seguinte eu recebi mais outro, tanto, mais aumento, né? E assim dá mais motivação de trabalhar, investir, porque lá tá recebendo, e assim com esse aumento você pode pagar alguma conta. Vendo aqui então em 2025, que a gente recebeu todos os meses que a gente tinha valor investido, R$ 7.329,80. A gente terminou 2025 com R$ 7.329,80, o ano inteiro que a gente recebeu esses rendimentos. E 2026 a gente começou, estamos 3 meses que já se passou e quase chegou a R$ 3.000. Então eu espero que esse ano de 2026 a gente possa chegar a dobrar pelo menos o valor que a gente tinha e recebeu em 2025, tanto que a gente pode ver em 2025 a gente foi aumentando a carteira, reestruturando ela. Por isso que a gente não começou com um valor tão alto, a gente foi aumentando os aportes e assim os rendimentos foi subindo, então não teve cheio esse valor. Já em 2026 a gente começou pronto já esse portfólio da carteira de fundo imobiliário, então a gente tem o ano inteiro com esses ativos na carteira e a gente pode aportar mais mês a mês para aumentar mais ainda. Então a chance de terminar 2026 com um valor o dobro de 2025 é bem factível. E aí, pessoal, eu criei algumas metas aqui para a carteira. Eu vou descer lá embaixo primeiro, que é total do patrimônio. Total do patrimônio, a intenção era chegar aos 100 mil investidos em fundos imobiliários e a gente concluiu, a gente chegou aos 100 mil de fundo imobiliário, que atualmente está 113, e esse 100% concluído, está batida, parabéns. Então a gente está agora, eu botei, temos aqui outra meta total do patrimônio, que é dobrar ele, que é chegar a 200 mil investidos em fundos imobiliários, de 100 para 200 em fundos imobiliários. A gente está até esse momento 57% concluído para chegar aos 200 mil. E o terceiro aqui, bem já alto, né? De 200 mil para 1 milhão, subindo bastante, que é 1 milhão em patrimônio em fundos imobiliários. Apenas 12%, falta bastante. É 200 mil para 1 milhão. Eu vou subir lá para cima para média de proventos mensais recebidos. Aqui a média mensal, a intenção é receber R$ 1.000 de rendimentos todos os meses. Aqui não consta que já foi concluído os R$ 1.000, mas na aba anterior eu mostrei que a gente já recebeu os 1.000 em fevereiro de 2026. Então já passou 2 meses que a gente conseguiu sim receber os R$ 1.000 de dividendos, acima até de R$ 1.000. Só que a média dos últimos 12 meses não está esse valor.
está R$ 841 nos 12 meses. Então falta um pouco, né? Daqui uns meses a média ela consegue chegar a 1.000. E aí, em vez de dobrar para 2.000, a gente colocou aqui para o salário mínimo brasileiro, que é 1.621. E a gente está com 52% concluído. A gente espera chegar assim nos próximos meses, aí o ano, ganhar o salário mínimo em rendimentos. E aí um valor bem alto já, diferente, que é R$ 5.000, R$ 5.000 de dividendos mensais. Imagine lá recebendo, caindo na conta R$ 5.000 de rendimentos de fundos imobiliários. A carteira, imagine quão bom não deve ser a sensação. A rentabilidade aqui, desde quando foi criada essa carteira, a gente está ganhando do CDI. E olha que o CDI subiu bastante, né? O CDI está muito alto. Então, a nossa carteira aqui está com 24%, 25% e o CDI 16%. Então, a gente tá bom esses investimentos do fundo imobiliário nessa época, porque a gente comprou num bom momento e estamos segurando essa carteira. Voltando aqui no patrimônio, 113.000, 100% em fundos imobiliários. E a carteira consolidada, agora final de março, temos em primeiro lugar em posição o BTLG 11 com R$ 10.358, com 9,11% da carteira. Segundo lugar, temos a posição com o TRXF11, 8,25% da carteira, com R$ 9.380. E o terceiro é o VLTM11, que é um multicategoria, um hedge fund aí, do Fator Verità, com R$ 9.222. O quarto é o KNSC11, que é da Quineia, que é um fundo de papel, que é um fundo de CRI, com R$ 8.493. Em quinto temos o GGLC11, com 7,35% e R$ 8.355. O GGLC11 da Agroimobiliária. Em sexta posição temos o GARI11, 7% da carteira, R$ 8.000,53 investidos, que é da Guardian. Em seguida temos o ALZR11, com R$ 6.844, da Aliança Trust. O XPML11, que é um FIIs de shopping, que é da XP, com 6.809. E o XPLG, que também é da gestora XP, que é Galpão Logístico, com R$ 6.761. Em seguida, o LBVA11, 6% da carteira, com R$ 6.696, que é da Rio Bravo, que é de renda urbana. O VISC11, que é da gestora Vinci, que é de shoppings, com R$ 6.378. Em sequência, mais um FIIs de shoppings, o HGBS11, que é da Red, e com R$ 6.064. E após temos o VGHF11, que é um hedge fund, que é da Valora, que temos 5.779. Seguindo mais embaixo, temos o famoso MXLF11, com 4%, e valor investido R$ 4.544. O KNCR11, que é da Quineia, que é um FIIs de papel e sua dívida está atrelado ao CDI, com R$ 4.232. O VILG11, que é da Vinci e é de galpões logísticos, com R$ 4.089. E por último, aqui completando a nossa carteira de fundos imobiliários, temos o TEGAR, gestora TG, com menos de 2% e valor aplicado R$ 1.665. É um fundo de desenvolvimento
Aqui temos o gráfico bonito, vê o colorido aqui, né? Acho legal. Por tipo aqui eu tenho bastante fundos de tijolo, 70%, fechando com R$ 79.792. Fundos de papel com apenas 20% da carteira e representando 23 mil. Outros com 8%, 9.222. E fundos de desenvolvimento, que é o do Tegar, 1.665. Segmentos, temos aqui bastante híbrido. O híbrido, nesses últimos anos aí, vem crescendo bastante. Gestoras, fundos imobiliários que estão comprando outros fundos imobiliários de outras gestoras ou também da mesma gestora, né, que eles estão juntando vários fundos imobiliários e criaram multi-estratégias, hedge funds, híbrido, e eu gostei bastante desse formato de híbrido, que ele diversifica fundos. Vamos dar um exemplo aqui do KNRI, que eu tinha ele na carteira anteriormente, e tem metade lajes corporativas e metade galpão. Do híbrido, em sequência, tem o logístico com 26%, o shopping, eu gosto de shopping, poderia comprar mais para aumentar aqui dos fundos de shoppings. Talvez nas próximas compras ali, nos próximos meses, eu possa comprar mais shoppings para aumentar, 16, 17%, e fundos de papel 11, 12%. Não é muito que eu tenho aqui de fundos de papel, mas uma parte desses híbridos, eles têm papel junto também, eles têm CRI, CRA em seu portfólio de alocação. Pelo que a gente podemos ver aqui, eu tenho bastante de tijolo e pouco papel, 70 tijolo, 20 papel, aí tem outros e fundos de desenvolvimento, mas eu tenho uma carteira de renda fixa que tem a reserva de emergência e tem a reserva de oportunidade, que eles estão em renda fixa, que é dívidas. E então por isso que daí eu pensei, vou botar em fundos imobiliários, então eu vou fazer uma carteira provavelmente 50-50 ou a mais em fundos de tijolo. Mas isso pode variar dependendo das condições de mercado para aumentar o valor em papel, diminuir de tijolo. Eu acho que tá legal assim, se fosse 50-50, né? Ou 60-40 e aqui tá 70-20, mais ou menos. Mostrando aqui nessa parte de proventos que eu deixei passar uma parte. Então, nos últimos 12 meses, temos recebido R$ 10.095 no total de fundos imobiliários. E os proventos aqui, o VRTM11 pagou bem, ele está pagando bem o rendimento, desde que eu tenho ele na carteira, é o que mais pagou. E assim o KNSC, o VGHF11, LBVA11, BTLG11, assim vai variar da sequência que eu fui aportando no mês, né? Neles aí eu tenho um pouco mais ou menos. E aí podemos ver aqui o GARI11 com apenas 1% que eu recebi de dividendos. E se ele está agora na quarta, sexta posição que eu tenho aqui da carteira, né? É que eu comprei ele agora em fevereiro de 2026. Então faz pouco tempo que eu tenho ele na carteira, que eu comprei nessa queda que deu agora do GARI11 e fui comprando, aumentando um pouco de posição, por isso que ele chegou nessa quarta e sexta posição ali que vai variando do mês, na variação, dependendo do valor da cota. E pode perceber que o KNRI está aqui com 3%. Eu tinha o KNRI antes, aí em fevereiro eu vendi, que ele tinha subido bastante, e o dividendo havia caído, e ali eu vendi com lucro e aportei no GARI11, que estava nessa queda, então eu já ia receber o dividendo do GARI11, que estava pagando mais que o KNRI11. E aí, por que eu não comprei o GARI11 lá no começo? Porque eu já tinha outros ativos, como o LBVA11, o ALZR11, que eu fui aportando, e o TRXF11. Então, para não ter 4 ou 5 ativos híbridos, que é referente ao varejo, renda urbana, então eu preferi
selecionar ali 2, 3, né? Mas os outros ativos também são muito bons. Então, bate aquela dúvida de qual o cara bota na carteira, mas são ativos bons. Como aqui a gente está nessa porcentagem aqui de cada ativo distribuiu de rendimento, a porcentagem que fechou aqui os 10.095 nos últimos 12 meses. E então a gente segue nessa sequência de tentar aportar todos os meses referente a pelo menos os dividendos que vai cair na conta, a gente reaporta, e a parte do salário também, que a gente vai aportando em fundo imobiliário para ir aumentar os rendimentos e alcançar naquelas metas que eu mostrei aqui para vocês. E é bom ver assim o rendimento recebendo todos os meses certinho dos ativos que a gente tem investidos. Vai junto com o salário, você pode pagar a parte ou total assim de uma conta de água, conta de luz, conta de internet, e assim dá um alívio para as contas e também para sair, vai passear, você pode utilizar, ou mesmo você pode reinvestir esse dinheiro para o próximo mês cair mais dinheiro em conta, né? Então é bem satisfatório quando você pode complementar a sua renda com rendimentos. Então é muito satisfatório quando você tem outro rendimento e você consegue complementar a sua renda mensal junto com o salário do seu trabalho, né? E aqui no Investidor 10 para baixo aqui a gente pode seguir a sequência que foi pago, todos os pagamentos dos ativos, ele atualiza automaticamente aqui no Investidor 10. Eu tenho no meu Excel aqui também anotado as informações que estão lá no Investidor 10, porque primeiramente eu havia anotado aqui no Excel antes de conhecer o site do Investidor 10 e colocar os valores certinho lá. Então eu tenho anotado aqui todos os meses que eu recebo desses ativos aqui, eu vou anotando manualmente aqui nessa aba. E aí eu tenho essa aba aqui também que da compra que eu fiz desde o começo, eu fui anotando no Excel compras, vendas dos fundos imobiliários. E aqui também tem a parte do fundo imobiliário que o valor que eu aportei até o momento foi de R$ 108.557 e o valor atual é 113 mil, né? 100% alocado os ativos e a rentabilidade 5 mil, às vezes varia para 5, 6, 7 mil, né? Que isso aqui é só da rentabilidade, ela não conta os dividendos. Aqui tem a parte que está com lucro ou negativo. Eu faço sempre quando eu aporto no mês seguinte, eu vou rebalanceando, comprando algum ativo que está mais descontado, como eu coloquei no vídeo anteriormente, que eu vou deixar o link aqui, sobre a regra que o fundo tem para fazer as compras do mês. Temos aqui os gráficos dos segmentos e os ativos, em sequência dos outros gráficos. Então eu tenho aqui anotado no Excel manualmente, e lá no Investidor 10, que ele está conectado com a B3, então ele recebe as informações automaticamente da B3. O que eu faço aqui geralmente é fazer os lançamentos. Quando eu faço o lançamento do ativo aqui, daí eu faço normalmente manualmente dos novos ativos. Pessoal, esse é o meu... Eu não trabalho full time aqui com os fundos imobiliários, eu tenho meu trabalho de CLT normal e quando der tempo no meu horário de folga, eu vou produzindo os vídeos aqui pro canal e fazendo conteúdo e colocando aqui os investimentos da carteira. Então é isso, pessoal. Vamos ver como vai ser no próximo mês, em quais ativos que a gente vai comprar ou realocar na carteira, quantos dividendos vai cair no próximo mês. Espero que a gente possa realocar mais e mais e receber mais dividendos para a gente conseguir chegar à liberdade financeira com fundos imobiliários ou algum ativos que você
prefere, seja imóveis, ações, renda fixa. Você precisa estar confortável com um ativo que você está. E uma das boas opções é a diversificação. Essa palavra diversificação eu gostei tanto de fazer da minha carteira, que me deixou mais confortável. Em vez de você ter 100% numa classe de ativos ou apenas em um ativo, que te deixa às vezes sem sono, né, e muito preocupado. Então essa diversificação que você tem, você deixa mais tranquilo. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo aí. Esperamos uma rentabilidade boa aqui da carteira, vou mostrar para vocês, e até o próximo vídeo.